Boa noite. Não tem ninguém que está vendo pela primeira vez hoje não, né? São todas carinhas conhecidas. Bom, então, dando sequência à primeira parte, o capítulo 15, vamos falar então sobre o vampirismo espiritual. Bom, o que é o vampirismo espiritual? Bom, então a gente vai falar mais à frente sobre o vampirismo, a definição, mas só para a gente ter uma ideia, uma noção do que é essa definição. Bom, então é uma relação entre dois espíritos, né? entre um espírito encarnado e entre um espírito desencarnado, entre dois espíritos desencarnados ou entre dois espíritos encarnados, né? E que nessa relação, um vai tirar a energia do outro, vai sugar o fluido vital do outro, desde que esse outro lhe dê guarida, né? E o que significa isso, lhe dar guarida? Né? Desculpa, de vez em quando o negócio. Significa que é comungar dos mesmos sentimentos e dos mesmos pensamentos. Né? Feito isso, então, a conexão vai se estabelecer. O vampirismo espiritual vai se estabelecer. Né? Mas é importante a gente saber que o vampirismo espiritual nem sempre ele vai estar associado à obsessão. Às vezes a gente pode ter um espírito que de maneira oportunista, então ele vai sugar a energia do outro, né? De maneira consciente ou inconsciente. Né? Bom, parasitismo nos reinos inferiores. Né? Então, nesse livro do André Luiz, a gente se depara muito com esses termos técnicos, né? E aí a gente se pergunta, para que eu tenho, né? Qual a relação, né, da biologia, da física, da química com os espíritos, com a doutrina espírita? Né? E aí, ao longo do seminário, e principalmente ao longo das explicações, das palestras dos colegas, né, que elucidam muita coisa, a gente vê que tem muito a ver esses termos. Né? Então, nada está aqui em vão. Né? Por mais técnico que seja o termo utilizado, né, mais termos relacionados à química, à física e à biologia, sempre vai ter uma relação com o que a gente está estudando aqui hoje. Por exemplo, parasitismo nos reinos inferiores. Quando o André Luiz fala isso, ele vai falar, não em todo o capítulo, mas em boa parte dele, ele vai fazer uma associação, uma comparação entre o parasitismo nos reinos inferiores, que são os reinos animal e vegetal, com os parasitas espirituais. Tá? E a gente vai falar disso mais à frente. Todos os organismos que vivem em um ecossistema relacionam-se entre si. Algumas relações... Estou meio que apanhando isso aqui, gente. Espera um pouquinho. Algumas relações trazem benefícios para todos, outras só beneficiam um dos seres envolvidos. Algumas interações ocorrem entre organismos da mesma espécie e outras entre organismos de espécies diferentes. O parasitismo é uma dessas relações que não causam benefícios a todos e ocorrem entre organismos de espécies diferentes. É uma associação de dois indivíduos em que um retira seu alimento do corpo do outro. Então, na relação de parasitismo, a gente tem de um lado o parasita, de outro o hospedeiro, a vítima. Não é? E o parasita, então, sempre vai fazer o quê? Ele vai retirar, vai sugar o alimento do hospedeiro. Vamos ver o que o André Luiz fala no livro Evolução em 2 Mundos. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos verdugos, né, dos carrascos, vamos dizer assim. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que, às vezes, se degenera em conflito destruidor. E, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados.
Então, nessa relação do parasita com o hospedeiro, ela sempre vai estar em desequilíbrio. Ela sempre vai tender em desfavor para o hospedeiro. Mas as vítimas, elas se adaptam àquele parasitismo. Mas vai ter que ocorrer um acordo de tolerância, um acordo de leniência entre o parasita e o hospedeiro, né? Eles vão ter que, né, entrar em acordo ali, porque se esse parasita for muito voraz ao retirar o seu alimento do hospedeiro, ele vai provocar a morte desse hospedeiro, da sua vítima. E uma vez morrendo a sua vítima, o seu hospedeiro, o parasita também vai sucumbir, né? Então é uma relação onde há risco, né, para os dois. O risco é recíproco, tanto para o hospedeiro quanto para o parasita. Bom, os parasitas, eles podem então viver dentro do organismo da vítima, quer dizer, dentro ali nas reentrâncias dos tecidos da vítima, e eles são chamados de endoparasitas. E o exemplo mais clássico que a gente tem são das lombrigas e das tênias, né? E a título de curiosidade, uma maneira da gente evitar as lombrigas que causam mascaridíase é como? Lavando as mãos antes de comer os alimentos, bebendo água filtrada ou fervida sempre, né? Lavando bem os alimentos e evitar as tênias que causam astenias. Como que a gente pode fazer isso? Evitando comer carne de vaca e de porco mal passado. E os ectoparasitas, que são aqueles parasitas que vivem na superfície externa do corpo. Eles parasitam na superfície externa do corpo. E o exemplo que a gente tem são os piolhos, carrapatos e pulgas, né? Quando eu fiz esse slide, minha cabeça já coçou na hora, porque eu fui a criança que mais tive piolho no mundo, né? Até depois de adulto e profissional já, eu tive piolho. Bom, como é que esses parasitas vão agir? Como é que é a ação deles no organismo de seus hospedeiros, de suas vítimas? Podem ser temporários, quer dizer, eles vão invadir periodicamente o corpo de suas vítimas. E o exemplo que a gente tem são os insetos, né? Aqui é o clássico Aedes aegypti e as sanguessugas, né? Uma coisa interessante da sanguessuga que eu estava estudando é que as sanguessugas, elas foram como parasitas, um dos principais remédios que foram utilizados na medicina no passado. Porque acreditava-se que as doenças elas eram causadas pela concentração de sangue ali em determinada região. E aí uma simples sangria daquela região iria diminuir a pressão sanguínea e iria curar aquela doença. Mas no meados do início do século XX, isso caiu em desuso porque não tinha uma comprovação dessa eficácia, né? E uma coisa mais interessante que eu li, que eu pesquisei, é que as sanguessugas elas voltaram a ser utilizadas na medicina, né? Nos últimos 5 anos, na Europa e nos Estados Unidos, naquelas cirurgias de reimplante de órgãos, né? Que aí coloca a sanguessuga em volta daquele órgão reimplantado e o ato de sucção daquela sanguessuga ao redor daquele órgão implantado vai causar uma proliferação de vasos e, claro, melhorando o prognóstico daquele reimplante, daquela cirurgia. Ocasional, ou o pseudoparasita, né, eles não são parasitas, mas surgindo oportunidade eles vão agir como tal, né? Um exemplo são os morcegos. A ação pode ser permanente, são aqueles que alojam-se em um hospedeiro exclusivo. Exemplos, alguns vermes como as tênias e as lombrigas. Ação heteroxênica, que eles agem em hospedeiros intermediários até atingirem a forma adulta no hospedeiro definitivo. Por exemplo, então, é o temido barbeiro, né, o causador da doença de Chagas, não é? Quando eu era criança, às vezes a gente ia para o campo, assim, para a zona rural, eu tinha muito medo do barbeiro, né? Porque ele é o causador dessa doença grave, que é a doença de Chagas, que foi descoberta, que foi estudada por um cientista brasileiro, que foi o Carlos Chagas, né? E a gente tem o protozoário causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. E esse Trypanosoma cruzi, ele vai se alojar no barbeiro, que é o seu hospedeiro intermediário,
para depois o barbeiro depositar suas fezes na pele ali do homem, o homem vai lá e vai coçar, aquilo vai atingir a corrente sanguínea do homem e vai causar a doença de Chagas no homem, que é o hospedeiro, então, definitivo. Não é? E o hiperparasitismo, que são os parasitas de outros parasitas. Transformação dos parasitas. Então, ao longo do tempo, esses parasitas sofreram algumas modificações. Vamos ver quais são as mais importantes. O parasitismo entre os animais, ele não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. Então, vamos ver qual é essa adaptação que eles sofreram. Neste regime de adaptação, os parasitas, então, experimentam mutações de vulto. E os principais exemplos que a gente pode observar é que ocorreu, então, a degeneração do aparelho digestivo desses parasitas. Eles não precisam mais do aparelho digestivo deles, porque a nutrição deles, a partir daquele momento, vai se dar por osmose. Então, eles não precisam mais dos seus intestinos, dos seus órgãos bucais, né? Houve o desaparecimento dos seus órgãos de locomoção, porque eles vão ficar fixados na parede do intestino de suas vítimas, de seus hospedeiros, e os órgãos bucais eles vão transformar-se em órgãos de fixação. Bom, e fora do organismo, esses parasitas, eles encystam-se, né? Eles se encapsulam para aumentar o tempo de sobrevivência. Quer dizer, eles criaram condições para viverem diante da adversidade do meio, né? Diante do frio, do calor e também da capacidade de ficarem sem se alimentarem durante um bom tempo. E o exemplo dado no livro é do percevejo do leito, que pode viver mais de 6 meses em completo jejum. E nos hospedeiros, nas vítimas, quais foram as principais transformações que a gente observa nos hospedeiros? Se os parasitas podem acusar expressivas transformações após que o regime de existência que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam, ameaçadores, estabelecendo espoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, com que algumas vezes lhe apressam a morte. Então, a transformação no hospedeiro ela é muito mais importante, ela é de muito maior magnitude, né? Porque nós vamos ter, quando o parasita invade ali a intimidade dos tecidos de suas vítimas, do hospedeiro, nós vamos ter destruição de células, de lesões de órgãos, de tecidos, infecções e podendo levar à morte esse hospedeiro. É possível ao hospedeiro expulsar o parasita antes que este lhe cause algum dano? Sim. Né? O hospedeiro não fica ali deitado em berço esplêndido esperando, né, que o outro lhe provoque a morte. Ele pode criar condições para que ele, né, expulse esse parasita do seu organismo. Ele pode criar células de defesa, ele pode fazer com que as suas membranas ficam mais impermeáveis à invasão do parasita no interior dos seus tecidos. Tá? Bom, conceito de vampirismo. Quando a gente fala, a doutrina fala em vampirismo, é claro que ela não está se referindo àquele ser, né, mitológico que a gente conhece, com os dentes pontiagudos que vão lá sugar o sangue de suas vítimas. Né? Quando ela fala de vampirismo, então ela está falando o quê? De espíritos encarnados e desencarnados, que então eles vão se municiar ali de sentimentos de vingança, de algum desafeto do passado, para sugar então esse fluido, essa vitalidade de sua vítima. Não é? Por isso essa associação, né, com os Dráculas, com esses que sugam o sangue de suas vítimas. Né? Bom,
estudando a Martins Peralva, lá em Estudando a Mediunidade, ele fala o seguinte a respeito do vampirismo. É a ação pela qual espíritos evoluídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Em Missionários da Luz, especificamente lá no capítulo 4, né, o André Luiz fala o seguinte: vampiro é toda entidade ociosa que se vale indubitavelmente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, é muito vasto a literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz, sobre o vampirismo. Né? A gente vai falar mais de algumas, especificamente mais à frente, mas lá no livro Nosso Lar, a gente tem um caso bem emblemático, não sei se todos lembram. É o caso de uma mulher cercada de pontos negros que, chegada do umbral, implora socorro do outro lado da cancela. O socorro é negado em virtude de tratar-se de um forte vampiro, cujos pontos negros representavam 58 crianças assassinadas ao nascer. Então a gente vai ter muita referência do vampirismo nas obras, principalmente do André Luiz, como eu disse, em Obreiros da Vida Eterna, nos Domínios da Mediunidade, Libertação, Entre a Terra e o Céu, No Mundo Maior. Bom, quais são os tipos de vampirismo que a gente pode observar? Essa classificação ela não está no livro, mas na pesquisa que eu fiz na internet eu achei ela muito didática e achei pertinente colocar. Bom, então são aqueles espíritos muito apegados às sensações da matéria. Então eles voltam para em busca dessas sensações que eles não podem ter lá no plano espiritual, e eles vão em busca então atrás desses encarnados que lhe vão satisfazer essas necessidades, aqueles que vibrarem na mesma faixa do que eles, né? Por vingança e ódio, né? Então esses obsessores por vingança e por ódio, eles vão atrás de suas vítimas, então, né, para vingar um desafeto do passado, e sugando a vitalidade dessas vítimas e enfraquecendo essas vítimas, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né? Quer dizer, a gente vai ter a alteração no corpo físico dessa vítima. São doenças, vamos dizer assim, doenças fantasma, né? Às vezes a pessoa faz um monte de exame, não acha nada, não tem nenhum sintoma que direciona para aquela doença, que especificamente vai falar, não é essa doença, né? Então, esse tipo de relação, o vampirismo espiritual, ele enfraquece muito a vítima também, emocionalmente e também fisicamente. Espíritos que se ligam aos seres amados que permanecem encarnados, né? Então esses espíritos que partiram, eles se ligam de maneira, vamos dizer assim, inconscientemente, sem a vontade de fazer um mal para os seus encarnados que ficaram lá no lar terreno. E por que eles voltam? Né? Ou pode ser por medo, né? Medo do novo, medo do plano espiritual, né? de saberem que desencarnarem e ainda poderem ver, ouvir, falar, né? Ou quando o encarnado ele se mostra com um sentimento de desespero, de inconformismo com aquele desencarne daquele parente, então esse desequilíbrio vai ecoar, vai ressoar lá no plano espiritual, e ele pode sentir então necessidade de voltar aqui para o lar terreno, só que ele está ali sem a intenção de fazer o mal, mas ele vai acabar desequilibrando, porque ele vai sugar a energia daqueles encarnados que ficaram ali. E entre encarnados, né? Tem pessoas que elas vivem permanentemente sugando a energia da gente, né? Quando a gente se deixa passivamente dominar por essas pessoas, né? A gente convive, ou a maioria de nós convivemos, com várias pessoas durante o dia.
E aí a gente corre o risco de, no final daquele dia, a gente estar com uma energia, um sentimento que não é nosso. Né? Agora imagina conviver com determinados tipos de pessoa durante vários dias. A gente também corre o sério risco de estar agindo, no final, estar agindo como essa pessoa age. Né? E que pessoas seriam essas que sugam a nossa energia, esses vampiros espirituais? Né? São as pessoas extremamente nervosas, ansiosas, aquelas pessoas encrenqueiras, né, que arrumam confusão por qualquer coisa, são os hipocondríacos, são as pessoas que falam demais, que não deixam o outro se expressar, são aquelas pessoas que são críticas demais com as outras, são os que reclamam de tudo e de todos ao mesmo tempo, são os inquisidores, enfim, é uma gama de personalidades que a gente pode citar aqui, não é? Mas, infelizmente, né, às vezes a gente não tem condições de nos afastar dessas pessoas, porque são pessoas do nosso convívio familiar, de trabalho e tudo mais. Né? E uma coisa interessante que eu li também é que, em um dado momento, todos nós, de maneira inconsciente, seremos o vampiro da energia alheia do outro. Né? Olha que interessante isso. E causas, que também não está no livro, mas está bem didática essa classificação. São os distúrbios emocionais, né? A cólera, o ódio, a tristeza profunda e etc. O excesso de comida, a gula, de álcool, fumo, os desvios sexuais, né? Porque quando a gente desencarna, a gente leva tudo com a gente. Os nossos vícios, as nossas necessidades, e como a gente não tem condição de suprir isso lá no plano espiritual, o que a gente faz? O que o desencarnado faz? Ele vai ali a buscar em quem está mais perto dele, quem lhe dê guarida, né, para satisfazer essas necessidades dele. Bom, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 3, o André Luiz e o mentor, acho que é o Alexandre, eles vão num centro espírita, numa casa espírita, e eles visualizam nos médios daquela casa espírita esses excessos que eu citei no slide anterior. Todos esses excessos eles conseguem, através da visão perispiritual deles, observar então todos esses desvios nesses médios. E o primeiro médio é um médio que tentava a psicografia, que ele apresentava então excesso de álcool no seu organismo. E aí ele observava que o aparelho gastrointestinal daquele médio parecia totalmente ensopado em aguardente. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da rua porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Quer dizer, um total desequilíbrio, né, naquele centro vital esplênico daquele paciente, alteração em células hepáticas, em células do pâncreas, né, no sistema endócrino dele. Quer dizer, uma alteração muito grande naquele médium. Uma outra médio, que era médio de incorporação também, que apresentava o abuso da alimentação no seu organismo. Ele conseguia visualizar o seguinte: guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne, caldos gordurosos a vinagre de condimentação ativa. E por último, um outro médium que apresentava desvios sexuais, que ele conseguia visualizar o seguinte: as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa velocidade. Pareciam imantados uns aos outros na mesma faixa de destruição. Bom, o André Luiz ele compara então, como eu disse no início, os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza, né, os reinos animal e vegetal, aos parasitas espirituais, pois os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem aos mesmos princípios de simbiose prejudicial. Quer dizer, ele vai fazer então uma associação entre esses reinos inferiores e os parasitas espirituais.
E aí ele fala que os desencarnados agindo como ectoparasitas, que são aqueles parasitas que agem na superfície externa do corpo, né? Eles falam que esses desencarnados, eles absorvem as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam. Então isso às vezes é muito comum quando esses desencarnados eles convivem com pessoas, por exemplo, que apresentam algum vício, né? O vício do álcool, o vício da droga, né? E os desencarnados agindo como endoparasitas, que são aqueles parasitas que agem então na intimidade dos tecidos. O André Luiz fala o seguinte: após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, tomam conta do seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a colher qual se fossem os seus próprios. Quer dizer, um vampirismo é uma obsessão muito mais importante. Por quê? Porque vai agir em nível de centro coronário. Né? E se está agindo a nível de centro coronário, vai agir sobre o campo mental, sobre o corpo mental dessa vítima e vai provocar alterações nos seus pensamentos, né? Nas suas ideias, e ele vai passar, olha que importante, passar a colher os pensamentos como se fossem os seus próprios. Né? Lá em Missionários da Luz, o André Luiz ainda fala: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Então isso aí é só para confirmar aquilo que eu disse lá anteriormente, né, sobre esse excessivo apego dos reencarnados com os seus parentes desencarnados, principalmente naqueles lares sem equilíbrio religioso que ele cita aqui. Né? E aí ele complementa que a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Né? Isso é tão importante. Quando eu li isso aqui, né, é tão raro hoje, às vezes, a família, os amigos sentarem para se alimentar, para almoçar, jantar, enfim. Né? E é tão importante que durante esse momento, né, de partilha ali, a gente evite qualquer tipo de comentário malicioso, maldoso, porque a gente vai atrair esses perseguidores que vão vibrar na mesma sintonia. Né? E eu acho que eu tenho certeza que piora muito quando a gente começa a ver aqueles programas de televisão ali bem em cima da mesa, né, mostrando violência, sangue, morte. É claro que aquela energia agressiva vai também nos desestabilizar e também vai sugar a nossa energia. Né? É uma coisa tão instintiva que às vezes a gente já pega e já liga a televisão. Né? Aquilo acaba nos fazendo mal. Obsessão e vampirismo. Bom, André Luiz fala lá no livro que as vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada, fora do vaso físico, entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas e, ao invés do perdão, com que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe, mal por mal. Então, segundo André Luiz, a origem da obsessão e do vampirismo vai estar muito aqui, né? Nessa ignorância, né? Nessa rebeldia, nessa crueldade do espírito, que ele vai fazer o quê? Ele, por vingança, ele vai atrás daqueles que foram responsáveis pelo seu desencarne. Então, dando origem a esse processo de perseguição, de vampirismo e de obsessão e vampirismo espiritual. Né? Quer dizer, devolver o mal com o mal. No livro Nos Domínios da Mediunidade,
André Luiz refere-se a um caso interessante de um homem desencarnado e uma mulher encarnada que vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. Ela busca ajuda na sessão de trabalho desobsessivo realizado por um centro espírita e, com concurso de entidades abnegadas, ela consegue o afastamento momentâneo do espírito obsessor. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz refere-se a um caso interessante de um homem desencarnado e uma mulher encarnada que vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. Ela busca ajuda na sessão de trabalho desobsessivo realizado por um centro espírita e, com concurso de entidades abnegadas, consegue o afastamento momentâneo do espírito obsessor. Bastou, porém, que o espírito fosse retirado para que ela o fosse procurar, reclamando-lhe a presença. Então, a Marlene Nobre fala lá nesse livro, Saúde e Espiritismo, que é uma coletânea de artigos que foram publicados na Associação Médica Espírita. Ela fala que muitos encarnados, eles até vão atrás dessa melhora, desse reajustamento. Mas no íntimo deles, eles se alimentam, então, dessa energia, desse fluido doentio do desencarnado, né? E se agarram a ele de maneira bem persuasiva, bem instintiva mesmo. E aí criando, então, uma codependência obsessor e obsediado, né? E André Luiz fala lá nos Domínios da Mediunidade que os desencarnados, eles são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições dos médios que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Então aqui o André Luiz ele faz um relato ali de uma mediunidade, né, irresponsável, no qual alguns médios eles realmente escravizam algum desses espíritos, né? Claro, comprometendo todo o trabalho mediúnico deles. Lá no livro Vampirismo, Herculano Pires fala o seguinte: as vítimas de vampirismo e os seus algozes são sempre criaturas que alegam carência de amor, de afetividade, como crianças mimadas que passam pelos traumatismos do abandono. Por isso mesmo, são também inconstantemente inseguras, fugindo ao tratamento sempre que possível. Geralmente, quando os obsessores começam a deixá-las, inquietam-se e sofrem recaídas perigosas, nas quais pretendem reencontrar os afastados. Então foi aquilo que eu disse no slide anterior, né? E o Herculano Pires, ele fala que os vícios, né, os vícios de todas as matizes nos quais obsessor e obsidiado estão sempre sujeitos, ele fala uma coisa interessante. Eles falam que isso amolece a vontade humana, amolece a vontade deles. Né? Quer dizer, se eles não têm vontade, eles vão ficar muito mais vulneráveis a sofrer esse tipo de vampirização. Né? E ele fala que para combater isso tem que ter uma ação enérgica dos doutrinadores, né, com experiência, para libertar esses espíritos desse processo de vampirização. Né? Lá em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz fala o seguinte: entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos em grande viciação da mente postavam-se em leitos divórcios, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Então aqui o André Luiz ele faz um relato de vampirismo em hospital, enfermaria de hospital psiquiátrico,
né, que é uma situação também que a gente encontra em presídios, em delegacias, porque são locais que existem espíritos, então, muito carentes, né, carentes de afetividade, carentes de amor, como disse o Herculano Pires, e claro, isso vai deixar esses espíritos, essas pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, que vivem, que convivem nesses locais, muito mais expostos a essa perseguição desses obsessores. Vampirismo com repercussões orgânicas. Vamos ver o que é isso. Bom, possessão. Possessão, então, é uma obsessão num grau muito mais avançado, né? No qual a gente tem um outro espírito que toma posse momentânea de um corpo de um encarnado, né? E sempre com repercussões para aquele corpo, sempre com alguma patologia para aquele corpo somático. Vamos ver o que o Kardec fala a respeito da possessão. Ele descreveu a possessão como a substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. E lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, há a descrição de um caso de possessão, que instalou-se ao longo de 20 anos por um único obsessor, que é o caso do Camilo e do Pedro. Olha que coisa grave, né? Ao longo de 20 anos, um único obsessor. E nesse caso aqui, houve assim uma alteração muito grande do perispírito dessa vítima, com suspeita de amolecimento cerebral, né? E uma outra descrição foi lá no livro Libertação, em que a possessão instalou-se em 10 dias por uma falange de 60 obsessores, né? Que é o caso da Margarida e do Gregório, né? Quer dizer, né, nos domínios da mediunidade foi uma obsessão assim rápida, né? No outro foram 20 anos de obsessão. E as duas também, claro, com alteração e com uma patologia muito, muito séria e muito grave no corpo físico dessa vítima. Nossa, parece que eu estou indo tão rápido. Infecções fluídicas. Bom, assim como existe a infecção, né, que afeta o nosso corpo físico, existe as fluídicas, as infecções fluídicas, que elas são resultado do desequilíbrio da nossa mente. Vamos ver qual que é a descrição. O que é isso? Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura, né? Então, infecções fluídicas são essas que ele fala aqui, formas mentais monstruosas que o desencarnado vai projetar na mente do encarnado, né? Obtendo então total domínio da mente desse encarnado, podendo levar ele à loucura. E as viciações de personalidade, né, todos os vícios que a gente conhece, produzem as larvas mentais. Lá no Missionários da Luz, o André Luiz faz a descrição dessas larvas mentais, que são micro-organismos então, espirituais que povoam, que moram no plano astral inferior, que vão então provocar a contaminação desse perispírito, das células perispirituais, e agravando e muito esse processo obsessivo. Essas larvas então formam colônias densas, e na condição de parasitismo mental, essas larvas elas servem de alimento habitual, do que são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Para nutrir-se desse alimento, bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. O André Luiz fala no livro: e ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas,
segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito, e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Produtos esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Então, segundo André Luiz, tem alguns espíritos então que eles injetam essas substâncias espirituais que eles chamam de simpatinas e aglutininas mentais, que vão ter ação então lá no tálamo, né? O tálamo ele faz parte do diencéfalo, é onde está ali a glândula pineal, e deixa eu ler na minha colinha aqui. O tálamo é uma das regiões do diencéfalo, as outras são o hipotálamo e a glândula pineal, e é um importante centro nervoso do cérebro. Funções: desempenha um papel importante na cognição, obtenção de conhecimentos e na consciência. Né? Quer dizer, vai alterar totalmente o pensamento dessa vítima, que está sofrendo esse processo de perseguição espiritual. Parasitas ovoides. Procurei muito aquela imagem do ovo que você colocou, mas não achei. Mas ela está na mente aqui. Bom, André Luiz fala o seguinte a respeito desses parasitas ovoides. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que lhes se fazem objeto da calculada atenção. E auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides. Então, esses espíritos ovoides são espíritos que estão passando então por um período de degradação muito grande, né? Onde a gente tem que esses espíritos eles perdem toda a configuração, o seu perispírito perde então toda a sua configuração humana que normalmente os espíritos têm e vão se assemelhar a ovos. Né? Vou falar mais um pouquinho de ovoides aqui. No tocante à criatura humana, o obsessor ele passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhes as forças psíquicas, situação essa que em muitos casos se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, o encarnado que ele passa por esse processo de vampirização, ele pode depois chegar lá no plano espiritual nesse mesmo desequilíbrio que ele estava quando encarnado sofrendo esse processo de vampirização. Né? E aí ele pode, né, querer vingar-se daqueles que foram responsáveis pelo seu desencarne, então ele pode entrar então nessa ideia, né, nessa monoideia de vingança, que ele chama aqui de monoideísmo, e esse monoideísmo, essa monoideia, então vai provocar isso, né, essa falta de função nos seus órgãos perispirituais, que aí o perispírito vai se assemelhar a um ovo, né, por isso é chamado espíritos ovoides. Lá no livro Libertação, o André Luiz ele relata a ação desse espírito ovoide. Ele fala o seguinte: corpos ovoides de vários tamanhos, de cor plúmbia, né, de cor cinza, chumbo, atadas ao cérebro da paciente por meio de fios sutilíssimos. A vampirização era incessante. As energias visuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides que se alimentavam delas, automaticamente no movimento indefinível de sucção. Né? Então a ação desses espíritos ovoides ela é muito cruel, ela é muito meticulosa, muito estruturada. Né? Aliás, esses espíritos que povoam o plano inferior, eles têm uma organização, uma estrutura muito bem elaborada.
Não é qualquer espírito que consegue fazer isso, né? Atar fios, atar aparelhos nos cérebros perispirituais de suas vítimas. Não é? O espírito ele tem que ter um conhecimento de engenharia, de mecânica, de eletrônica para conseguir fazer isso, né? Porque são aparelhos eletrônicos sofisticados. Né? Lá no livro Apometria, Novos Horizontes da Medicina Espírita, o autor, Vitor Ronaldo da Costa, ele fala o seguinte, ele relata a síndrome dos aparelhos parasitas no sistema nervoso do campo astral. Vamos ver o que é esse nome grande aqui. A finalidade desses aparelhos eletrônicos sofisticados é causar perturbação nervosa na área de sensibilidade ou em centros nervosos determinados. Alguns mais perfeitos e complexos atingem também áreas motoras específicas, causando respostas neurológicas correspondentes, tais como paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc. O objetivo sempre é desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer. Parasitismo e reencarnação. Bom, nem sempre o desencarne da vítima, então, vai pôr fim a esse processo de vampirização espiritual. Né? Muitas vezes, o obsessor e o obsidiado, eles continuam no plano espiritual, então, essa perseguição mútua. Né? E isso vai durar até que a espiritualidade promova o reencarne de um deles, ou do obsessor ou da vítima, do obsidiado. Então a gente vai ter a reencarnação daquele espírito que primeiro manifeste vontade de melhoria ou aquele que mais mereça. E aí a família consanguínea, então, vai ser utilizada como instrumento para pôr fim aos processos de vampirismo espiritual. De que forma? Então vai ser escolhida uma mulher para ser a mãe daquele espírito que vai reencarnar, né? E no livro fala que a mulher que vai ser escolhida, ela vai ser uma mulher com débitos relativos à maternidade. Porque a gestação dela vai ser muito difícil, porque ela vai estar gerando um espírito que vai estar sendo perseguido por um outro, mesmo ali quando ele está sendo gerado naquela mulher. Não é? E aí então esse espírito reencarna e ele vai continuar padecendo da influência do seu obsessor na infância, na adolescência, até atingir a fase adulta. Né? E aí depois, mais uma vez, a família consanguínea vai ser utilizada, né, através de uma união conjugal provacional, que oferecerá um corpo físico ao seu obsessor como filho do seu sangue e coração. Né? Então esse espírito que reencarnou na fase adulta, ele vai casar-se, né? E aí ele vai ter um filho, e esse filho vai ser o seu obsessor. Né? E aí vai ser o seu filho de sangue e coração. Né? E aí através do amor paternal ou do amor paternal, então, há grande possibilidade com que esses erros do passado sejam resgatados. Né? Bom, o André Luiz fala em Evolução de Dois Mundos que, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição dos tripanossomos, tomando os filhos de suas vítimas e afins deles próprios por hóspedes intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Então André Luiz fala que quando os adversários desse espírito que vai reencarnar é em grande número, muitas vezes eles vão agir nos filhos de suas vítimas e dos seus afins. Né? Eles vão utilizar esses filhos e afins desse espírito que está reencarnando como hospedeiro intermediário para que eles atinjam seus pais, que são o hospedeiro definitivo. Né? E aqui ele faz a relação, ele faz a associação, ele compara com os tripanossomas, que a gente viu que o tripanossoma cruzi usa o barbeiro como hospedeiro intermediário para atingir o homem que é, então, o hospedeiro definitivo dele.
terapêutica do parasitismo da alma. Então, qual que é o remédio para a gente combater isso, né, que ele chama de parasitismo da alma? É a transformação do ser, né, é a reforma íntima desse ser. Né? Só através dessa transformação que o espírito, que a vítima, né, ela vai se voltar para a prática do bem. Né? E quando ela passa a fazer essa caridade desinteressada, essa fraternidade sincera, ela vai desarmar o seu obsessor, ela vai desarmar aquele que está sendo que está perseguindo. Né? Vai melhorar aquele ambiente espiritual, não é? Criando boas condições para que aquilo se acabe, que aquela perseguição se acabe. Não é? Kardec fala o seguinte lá na Gênesis: os espíritos inferiores, eles não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque espírito não morre, mas uma força instintiva os manteria afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. A gente sabe que a prece, a oração tem um poder muito grande de atrair esses espíritos elevados e mudar toda a sintonia ali. Mas somente a prece não é suficiente. André Luiz fala que o mais importante precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos semelhantes, com a educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Não é? Então é o exemplo da fraternidade, é o exemplo do amor ao próximo. Não é? Porque a vítima, aliás, o obsessor, ele está esperando o quê? Que a vítima revide aquela agressão. Né? Mas quando a vítima ela muda de sintonia, ela passa a agir de forma diferente, né? Praticando bem, o obsessor já vai pensar duas vezes, falar, não, peraí, não está funcionando. Né? E aí é que a gente vai ter o fim desse processo de perseguição, de processo de vampirismo espiritual, pelo menos o início. Né? E para concluir, o André Luiz fala o seguinte: ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito. Ele fala então que nenhum espírito precisa aguardar uma reencarnação expiatória, uma reencarnação dolorosa, né? Que existe outros meios, outras terapias para evitar todo esse sofrimento e por fim a essa perseguição espiritual, né? E foi o que eu citei, né? Essa transformação do ser, essa transformação da vítima, né? Porque quando a vítima ela cai em si, que ela também é culpada, é muito mais fácil dela ir em busca do perdão. Né? E a gente sabe que o perdão ele é libertador, né? Ele liberta quem perdoa. Né? E, claro, se houvesse o perdão, não haveria o ódio, não haveria a obsessão, a perseguição. Né? O remédio é simples, ou deveria ser simples. Né? E para concluir agora, o último remédio para o parasitismo da alma, então, a prática do bem. Né? E duas frases que eu vi na internet, eu não sei se é do Chico Xavier, está como dele, mas se não for, está valendo, porque são frases bem elevadas, né, que é bem característica dele, que ele fala o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Né? Então não há melhor antídoto, não há melhor terapia e remédio para a gente evitar esse tipo de obsessão, de perseguição, do que a prática do bem, do que a boa ação. Boa noite a todos. Agora nós agradecemos ao Cláudio e passamos para a parte de debate. E quem tiver pergunta, por favor, pode fazê-la. O Cláudio está afiado para responder. Cláudio, não sei se você saberia me responder, alguém. Esse parasitismo, depois que a pessoa desencarna, entra um desencarnado e um encarnado. Aí a pessoa desencarna.
ele pode chegar a um ponto, por exemplo, de resultar, por exemplo, no nascimento dos siameses, quando voltar, em vez de voltar um e outro, ter que voltar unidos para ter essa separação? Eu não tenho essa informação. Você tem, Deli? Eu não vou saber falar para você a fonte, mas quando a insistência na discórdia é muito grande, que encarnações não resolvam, essa é uma das saídas para que se resolva. Você lembra qual livro fala isso, Cíntia? Eu já li, mas não fico te devendo a informação, que eu não me recordo qual a fonte para te responder. Aí a gente passa essa pergunta para o debate. Muito boa. Escreve ela, manda no WhatsApp para gente. Não, eu queria só dizer que praticamente não tem perguntas, viu, Cláudio? Porque realmente você foi bastante feliz das suas colocações, então tá claro para a gente. Quando eu li este capítulo, nessa parte que fala ali dos parasitas espirituais, parasita e simbiose é uma coisa que eu tenho lá acho que André Luiz usou, desculpa, André Luiz, mas o termo, assim, simbiose é sempre uma coisa boa. Não existe simbiose ruim. A simbiose é a interação de dois indivíduos em que ambos se beneficiam da interação. Quando existe prejuízo, é uma parasitose. Então aí eu peço desculpa para André Luiz lá em cima, porque na verdade não existe simbiose exploradora. Quando há exploração, já é parasitismo. Mas quando eu li quando ele fala ali no final do capítulo, que falou sobre os trypanosomas, né? Que o barbeiro, claro, ele se contamina lá quando ele pica um outro animal, se contamina com o trypanosoma, fica com o trypanosoma aguardando, e no momento certo ele pica lá uma outra pessoa e transmite no ser humano a doença, né? Então esse trypanosoma, ele faz um pulinho ali, ele faz um estágio, digamos, primeiro no hospedeiro intermediário, para depois chegar no homem, né? Esse trypanosoma. Aí quando ele fala ali nos trypanossomas, naquele caso específico que ele cita no final, eu entendi assim que, na verdade, a prole, os filhos, quando um indivíduo tem muitos obsessores, esses obsessores usam os filhos como hospedeiro intermediário. Não é assim? Para, através do comportamento, das situações com os filhos, transmitir para o objetivo final daqueles obsessores, que é, no caso, o pai ou a mãe, né? Foi assim que eu entendi certo? Bom, eu acho que você entendeu certo, né? Foi isso mesmo, que pelo menos eu entendi, né, Cíntia? Que ele vai usar os filhos para atingir os pais, né? Não. Que vão ser intermediários. E o pai é o definitivo. E eu vou te dar um exemplo real, tá, que a gente acompanhou. Quando eu li esse livro, foi realmente isso aqui que aconteceu, de uma senhora, da gravidez de uma senhora. Ela já tinha tido outros filhos, tudo normal, tudo bem, tudo tranquilo. Mas eram só meninas, né? E aquela necessidade de ter um filho para levar o nome da família adiante, né? Ela ficou grávida mais uma vez e estava grávida de um menino. E essa gravidez dela foi uma coisa assim, eu não sei nem como classificar, assim. Na época eu era muito nova, quando eu acompanhei, era uma pessoa muito próxima, e ela gritava, ela mudou até a feição dela. Ela ouvia as vozes falando, ela brigava com pessoas que ninguém estava vendo, às vezes ela tinha crises nervosas tão sérias que ela puxava os cabelos, batia a cabeça na parede, batia a barriga na parede. E o marido dela tinha uma paciência, sentava na cama ao lado dela, e aí acho que ele depois falava que mentalmente ele estava fazendo as orações. Aí ele ia acalmando, pegava a mão dela, não falava nada. Um dia não faz isso, não sei o que. Só ficava ali do lado, abraçava, pegava a mão dela, ia conversando com ela, e ela entrava em choro e dormia.
acordava de noite assustada, ouvindo vozes, achava que eram ladrões. A cama deles ficava assim na janela, ela falava que tinha um ladrão na varanda, entendeu? Quebrava as coisas dentro de casa para ver se acertava as pessoas que ninguém estava vendo. Quando essa criança nasceu, ela nasceu com um problema de saúde muito sério e teve que ficar internada no hospital muito tempo. Saíam uns caroços no corpo desse bebê. O bebê é lindo, 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 mas saíam uns caroços no corpo desse bebê assim, que eles precisavam, depois de um certo tempo, rasgar aquilo ali e cicatrizar. Tamanha eu imaginei os ovoides, né, que vieram junto com ele. E foi através daquilo ali que essa transformação que era um corpo recém-nascido, né, um perispírito recém-preparado para aquela reencarnação, que foi depurando aquilo ali. E hoje é um homem adulto, normal, tem família, tem seus filhos, essa coisa toda, entendeu? Mas foi uma coisa assim que ficou bem marcado. E aí a gente fica se perguntando, né? Por que será que eu vi tudo aquilo acontecer, aquele processo, né? Tá aqui o capítulo mostrando pra gente que nada é por acaso na vida da gente, né? E é aquela gestação provacional, né? Que ela está recebendo um espírito que tem um grande compromisso com ela e trazendo junto os obsessores daquele espírito que estavam na espiritualidade para que serem encaminhados, né? E o interessante é que, pelo menos comigo, quando eu li essa parte, né, do parasitismo e reencarnação, parece que a gente já começa a visualizar, né, determinada pessoa, determinada família em que isso que você relatou acontece, né? Que não tinha passado pela cabeça antes, mas agora que eu vi, parece que as coisas iam se ligando assim. Não, parece que é isso mesmo, né? Que você vê na prática ali às vezes isso. Eu estava observando aqui, fazendo uma associação do ovoide com aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos e a resposta da espiritualidade sobre a degradação do espírito, né? Se o espírito retrograda. Aí você observando o ovoide, a princípio seria uma degradação, né? Sim, é uma forma boa de abordar isso aqui nesse momento para esclarecer mais, porque as pessoas às vezes pensam assim, mas se ovoidias, esse espírito então degradou. Então é contrário àquela afirmação da espiritualidade lá no Livro dos Espíritos, né? Podíamos falar um pouquinho sobre isso? Se retrograda ou não nesse formato aí? Não, o que eu entendi é que a forma dele sim sofre essa grande alteração, né? Ele se transforma nessa forma de ovo aí pela falta de função dos seus órgãos perispirituais. Agora, com relação a retrogradar, o que eu entendo é que isso não acontece, né? Porque essa bagagem moral que o espírito tem, ele não perde esse conhecimento moral, enfim, científico, e ele não perde, né? O que eu entendi é que é só a forma dele que foi alterada, que degradou. Tem uma afirmação no livro... Eu não confio muito naquele livro, não, mas ele está lá divulgando, não tem que falar, né? Chama O Abismo. É um livro antigo que diz que tem lá na introdução que foi assim meio orientado pelo André Luiz, mas a única afirmação é essa palavra lá. E ele lá naquele livro fala essa abordagem, que aí meio que contradiz com o Livro dos Espíritos, mas é só para título de esclarecimento. Tom, até onde eu aprendi, até no Memória do Suicida, os conhecimentos pré-adquiridos você não perde. Agora, a falta de amor, a decadência moral é que faz com que você perde a forma humana. Mas não quer dizer que aquilo que você já automatizou, que é o assunto deste livro, você se perde. Agora, a falta do exercício do amor faz com que você perde, você se limita no expandir de luz mesmo, de evolução, né? Então você estaciona ali. No livro Memória de um Suicida, ele fala assim, que a pessoa ela não retrogradou, mas ela estacionou ali quando ela repetiu o suicídio. Ela não conseguiu ultrapassar aquele limiar de teste para ela que seria o suicídio, que aí vale aqui para a gente também refletir. Então, quando a gente
tem uma carência moral, que a gente não consegue, que a gente tem uma monoideia que faz com que a gente vai perdendo a forma humana para se tornar um ovo, um ovoide, é exatamente isso. A gente não conseguiu ultrapassar dali em diante. Então, até aquele ponto a gente evoluiu. Daquele ponto, a gente está precisando ainda fortalecer, solidificar e aprender um pouco mais. Você lembra da apresentação Alma e Desencarnação, que nós falamos sobre ovoides aqui nesse trabalho pela primeira vez? E aí eu vou fazer uma associação de ideias do tio Patinhas, que é do nosso tempo, lembra dele? Pois é, ele quando ia pensar, o que ele fazia? Ele começava a rodar, já vai fazer um buraco no chão, né? Então, o espírito que fica numa forma ovoide, ele fica assim, rodando até fazer um buraco no chão. Porque é por falta de amor, quando ele diz, mas amor a si mesmo. O que nós vimos lá na Alma em Desencarnação? Que o espírito primitivo, ainda um princípio inteligente rudimentar, ele desencarna e não consegue sair do seu meio. E a vontade de voltar para lá faz com que ele vá se encapsulando numa forma ovoide para poder voltar. Por que isso? O que ele faz ali? Ele fica pensando numa coisa só, rodando em volta de si mesmo, né? Por desconhecimento, por medo, por insegurança, por diversas situações. Então, sempre para que ele chegue a um estágio de ovoide, ele tem que criar um monoideísmo. E um monoideísmo é uma ideia só. É ficar girando em torno daquilo mesmo e fazendo o casulo. O casulo é um giro, não é? Então ele faz aquele casulo, vira um ovo. Tudo que ele tem de bagagem, ele não perdeu. E o monoideísmo, ele só é sanado através da reencarnação. Então ele precisa aquele espírito que está naquela forma, ele precisa ser trazido à reencarnação para que ele possa ir aos poucos se recuperando, inclusive fisicamente, saindo daquele casulo, né? É assim que o espírito, o princípio inteligente rudimentar, lá desde aquela fase, ali não é um processo de vampirização, né? Mas chega a ser um processo automático que ele precisou atravessar para evoluir. É a criação de um automatismo, vai e vem da necessidade do crescimento, da evolução dele, para chegar a um ponto em que, aí nesses processos de parasitismo, de vampirismo, aí essa fraqueza moral, emocional e espiritual daquela criatura, que faz com que, através do monoideísmo, ela se encapsule novamente e se torne um ovoide, com toda a capacidade, o fluido vital dela que está ali, a bagagem dela possa ser usado para outras coisas, por outras entidades, ou até por ela mesma, por estar tão agregada à economia espiritual de um outro ser que ela quer parasitar, ela vai, naquela monoideia, se agregar a ela e ficar presa ali até ser trazido, talvez até indiretamente, como foi o caso dessa senhora que eu contei, no corpo de um filho, e aquilo ali ser purgado através daqueles aqueles caroços, aqueles furúnculos que saíam, que ele recém-nascido precisou passar por tudo aquilo, ser rasgado aquilo ali para ser purgado e retirado aquele fluido vital que estava adoecido, né? Na história que você contou, quem estava sendo vampirizado? Mãe ou o feto? Ou a criança que ia nascer ainda? Naquela altura do campeonato, todos eles, né? Mas principalmente a criança, que precisou do corpo da mãe para amenizar aquilo ali, que ela também acabou, pelo processo obsessivo, sendo vampirizada também. Antes da criança nascer, pode isso acontecer? Pode, ela estava aqui, tem algum compromisso espiritual, volta para o plano espiritual ainda agregado àqueles espíritos que são desafetos, né? Aquilo ali é uma vampirização, não é? Não existe, você não viu ele falando dos tipos de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado também? Então não existe treva. Existe. Cadê o último slide? Existe trégua, sim.
Mas ele está voltando à vida justamente para... É o último mesmo. Olha lá. Remédio para parasitismo da alma é a prática do bem. Ele está voltando à reencarnação para retomar uma nova etapa para aprender a praticar o bem. Porque até os 7 anos, até os 7 anos, a criança não tem uma proteção. Uai, e o auxílio todo que a mãe deu, que os médicos deram no nascimento daquela criança, não foi uma proteção? Uai, mas ela aceitou por amor receber aquele espírito daquele jeito. Ela também tinha algum compromisso espiritual a saudar ali, não tinha? Esse assunto aí é outro também, mas é a mesma coisa. Primeiro eu queria brincar com a Cíntia assim. Não foi o tio Patinhas que fez isso, é o professor Pardal. Não. Mas é o seguinte, eu lembrei de uma coisa, quando você falou nos ovoides, que uma coisa que mais me ajudou a entender os ovoides foi aquele pequeno parágrafo que nós vimos, eu acho que não sei se foi no capítulo passado ou no outro, sobre o selvagem desencarnado. É no passado, não foi? Foi no outro. Quando fala no selvagem desencarnado, que fala no monoideísmo, por quê? Ele desencarna, ele não consegue se desvincular da tribo ali dele, né? Ele fica preso, o sonho dele é voltar à carne, e ele fica naquela ideia e se ovoidiza. Não, ele não retrocedeu em nada, ele está num período, acho que o Adeli disse muito bem, de estacionamento, até que ele, como espírito ali, consiga entender melhor, não é? Aí o conhecimento vai ajudá-lo a desencarnar e sair daquela. Não é? Então, realmente, o espírito do selvagem ali, que ainda é um espírito muito primitivo, que está aprendendo, ele me fez ver, viu, Tom, que não é nada, ele não retrocede em hipótese alguma. Ele estaciona muitas vezes e cai na monoideia. Quando ele cai na monoideia, acontece isso. Mas... Alessandra, quer perguntar alguma coisa? Eu vi vocês trocando ideia aí. Dá o microfone lá para ele. Pergunta aí. Bom, primeiro me perdoe a minha ignorância, né? Não, sou ainda Renato, analfabeto. seja bem-vindo, Renato. Eu estava conversando com a Alexandra aqui, essa questão do ovoide, eu ouvi falar um tempo atrás sobre eles. A senhora estava falando que eles circulam, quem estava falando aqui agora, que eles giram em torno de um centro. Eu estava perguntando para ler assim, qual que é a diferença, por exemplo, de um espírito ter um formato de um animal, de um cachorro para um ovoide? Qual que é a diferença disso? Então, eu queria entender isso. Eu entendi a questão que você falou, que da estagnação, né? Mas... Uma ideia só. E o animal, ele não se vincula a uma ideia porque ele não tem pensamento contínuo ainda. Então, na verdade, o espírito do animal nunca vai se transformar num ovoide. Porque o que provoca o ovoidismo, digamos assim, é o pensamento continuado numa ideia só. E o animal não faz isso. O animal não fica pensando numa coisa só. E nós ficamos. Então, se eu me mantiver muito fixamente numa ideia, como disse a Derli, eu perco, o meu perispírito perde a forma humana. Isso é perispiritual. O espírito continua ali, o espírito continua no seu estágio evolutivo, que já tinha atingido até então, mas o perispírito, que é o envoltório sutil do espírito e que nos seres humanos tem a forma humana, perde essa forma humana, até que esse espírito consiga, depois de várias encarnações, tipo essa, talvez esses que a Cíntia mesmo colocou, esses ovoides que talvez estivessem impregnando ali aquele indivíduozinho, não é?
já estejam numa fase inicial de tratamento contra isso, né, Cíntia? É muito complexo essa história, mas é assim. Agora, do animal, não. O animal não fica ovoide. Não, Sim, o discernimento total. Ele fica estacionado, paradinho ali. Ele não consegue... Então, por isso que eu disse para vocês antes que aquele capítulo que fala sobre o selvagem desencarnado, que foi sem ser o anterior, o outro, capítulo 12, que tem um item que fala o selvagem desencarnado, me ajudou muito a entender o ovoide ali. Porque o selvagem, ele ainda não atingiu o estágio evolutivo, ele está nos primórdios da encarnação como um ser humano, não é? Pois não, a Derli vai falar? Me permite uma parte? Claro, é toda tua. Renato, no início desse livro, nós estamos no capítulo 15, nós estamos estudando a evolução humana nos 2 planos. Então, assim, no decorrer de todos esses capítulos, foi explicado que a razão só desperta no homem. Por isso que a Noris respondeu que o cachorro não pensa, porque ela ainda é irracional, está na classe de animais irracionais. Então, assim, o que provoca esse sistema é a razão humana empedernida no mal. Por isso que o tratamento é a prática do bem. E eu quero chamar aqui para a mediunidade, que eu acho que é a sua dúvida maior em função de que nós conversamos ali fora ainda há pouco. É que o médium, ele pode receber muitas vezes a mesma sugestão. E aí é onde a gente fala do crivo mediúnico, da razão mediúnica, para não deixar que aquela monoideia tome espaço na mediunidade. Então, o ovoide, ele só acontece na espécie humana, que já tem a razão, que tem o pensamento contínuo, como a Noris bem colocou. No animal, não. Ele ainda é irracional, ele não tem raciocínios contínuos, pensamento contínuo, e nem tem razão, né, que o homem já detém. E muito bom vocês terem vindo, e a sua pergunta acresceu. E a gente vai encerrar aqui as perguntas, porque eu preciso dar... Dr. Francisco, por favor. Não, é rápido. É só um reforço. Pelo que eu entendi de tudo que nós falamos, a questão do ovoide, questão da possessão, tudo isso, a questão básica, é a questão do perispírito, se dá tudo em nível perispiritual. O ser, ele não evolui, ele permanece estático. Agora, o seu perispírito vai perdendo essas condições. Inclusive, a questão da possessão só em nível perispiritual. A questão do médium, eu acho que é isso, né? A pergunta seria isso. É realmente somente nível perispiritual. Certo, não certo. Seria isso? É isso mesmo. Obrigada. É mente a mente. Mente a mente. Mas em contatos, e até que se for falando em aparelhos, em condições, mas isso seria tudo em nível perispiritual. No grande computador. Cada um independente do outro. O livre-arbítrio, embora exista uma condição humana, uma condição divina, mas esses contatos todos em nível perispiritual, e a própria forma ovoide é um espírito que se mantém íntegro, mas que sua capacidade, sua condição perispiritual se torna ovoide, perde a forma humana, mas no nível periférico, em nível perispiritual. Eu acredito que sim, eu estou entendendo. Mas, né? É a base da comunicação nos 2 planos, inclusive. Os 2 planos, né? Inclusive. Muito obrigada, Dr. Francisco. Cláudio, eu quero te agradecer a participação e agora...